ar na Mundial o programa Virar o Jogo. Como agir no mundo das incertezas. Com a palestrante e escritora Leila Navarro. Produção e direção Vanusa Santos. Gente, virar o jogo hoje era da indústria 4.0. Gente, até vai começar lendo esse programa, porque está muito bem preparado. A Van hoje arrasou. A digitalização está modernizando indústrias ao redor do mundo. No Brasil, algumas empresas já aderiram a esse novo conceito, ou melhor, essa necessidade. Mas, segundo especialistas, ainda há muito o que fazer. Muito se fala em indústria do futuro, mas esse futuro está muito mais presente do que muitos imaginam. Em países como Estados Unidos e Alemanha, todas as decisões no chão de fábrica já são tomadas pelas próprias máquinas, a partir de informações fornecidas em tempo real. A quarta revolução industrial já começou e empresas de todo o mundo correm contra o tempo para entrar na era da chamada indústria 4.0. Antenado nisso, é que o nosso entrevistado de hoje no programa Virar o Jogo é Eduardo Antônio Bockel. Depois ele fala como é que é, esse poderoso está aqui do meu lado. Ele é um expert em transformação digital e tem ajudado empresas do Brasil inteiro a adaptarem suas organizações às novas culturas e demandas que o próprio mercado tem exigido. Então nós vamos conversar hoje sobre o que está acontecendo nas empresas e a semana que vem nós vamos estar dando continuidade falando sobre o que está acontecendo com as pessoas, como é que as pessoas têm que fazer isso em relação às suas carreiras, à sua postura, o seu conhecimento, ok? Vamos começar a nossa entrevista, Eduardo, que eu esperei muito por você aqui em São Paulo, que ele mora no mundo, esse homem, né? Que não para em lugar nenhum. Vamos lá. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, tudo jóia, Leila. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Para a gente conversar um pouco sobre as grandes tendências e mudanças que estão ocorrendo e estão presentes aí no nosso ambiente competitivo. Em que estágio o Brasil está nesse movimento? Muitas indústrias já automatizaram seus processos ou ainda falta muito para essa realidade? Olha, comparado com o mundo, a gente pode dizer que o Brasil ele ainda tem muito caminho a percorrer, já fez um bom trabalho, mas ainda temos muito a percorrer, né? E essa evolução da automação ou da transformação digital, né, ela vai depender de diversos fatores. E um dos fatores que eu sempre busco ressaltar é o apetite que o empresário tem, a organização tem, para justamente implementar novas tecnologias, né? Isso independe de fatores sociais ou políticos, claro que influenciam econômicos também, né? Mas principalmente o apetite da empresa em buscar a inovação, buscar a nova tecnologia e implementar em seus processos. E por que chama Era da Indústria 4.0? Porque nós temos a quarta revolução industrial. Né? As revoluções industriais elas são pautadas por grandes mudanças, por principalmente rupturas de modelos, rupturas ou novos modelos de economia. Né? Então nós tivemos a primeira revolução industrial, que foi na época da máquina a vapor. Né? Depois nós tivemos a segunda revolução industrial, quando foi a época de Taylor, Fordismo, onde nós tivemos a produção em escala, que também mudou toda a economia e o formato de trabalho. A terceira revolução industrial, recente, que foi o advento da computação, do computador, da informática, na década de 60, por mais que a gente parece que isso é mais recente ainda, mas na década de 60 que iniciou a terceira revolução industrial, e agora a gente vive a quarta revolução industrial, onde nós temos a transformação digital, ou seja, onde nós estamos colocando inteligência nos nossos equipamentos, como celulares, carros, né? Robôs que vão conseguir, daria para dizer assim, que chegar próximo a comportamentos humanos, que nos conduzirão em várias ações que hoje dependem do humano. Então a gente não está falando de uma automação somente, a gente está falando que quase que dotar um computador, uma máquina de vida. Por isso que é a quarta revolução industrial. E esse movimento iniciou em 2012, recente, na Alemanha. Né? E como me diz uma coisa, existe uma resistência, no Brasil nós tínhamos uma resistência das empresas, das indústrias em relação a isso, das organizações governamentais, enfim, como é que você sente isso? O que a gente... Ainda o pessoal está achando, não, isso ainda vai demorar, isso não é pra gente. Eu me permito dizer que, infelizmente, a gente ainda ouve esse tipo de diálogo, né? Dizer, não é para nós, isso está muito distante, né? E alguns setores,
eles estão sendo quase que obrigados, ou estão se vendo já num ambiente muito apertado, sem saída, num beco sem saída, que eles vão ter que adotar algumas inovações, né? Por conta mesmo do alto custo, muitas vezes, né? Que nós não temos, as organizações não suportam mais o seu custo fixo, né? Principalmente por conta da ineficiência. Vamos pegar um exemplo, um hospital. Estados Unidos, na área assistencial, onde trabalham enfermeiros, técnicos, médicos, ele precisa de um funcionário, enquanto nós, no Brasil, nos hospitais, de maneira geral, precisamos de 4 funcionários. Então, com isso, o custo aumenta demais e a organização, a empresa, ela se vê apertada e ela precisa recorrer a essas tecnologias mais cedo ou mais tarde. Então, existem algumas organizações preocupadas, e eu digo para os meus clientes e com quem eu falo, vocês podem fazer em 2 momentos, na dor ou no amor. No amor, é enquanto você tem condições de produzir investimento, você tem condições de fazer uma transformação do processo. Na dor é quando você está com alto custo, você está muitas vezes endividado, e aí você vai ter que recorrer a uma tecnologia. E fica muitas vezes mais difícil de implementar. E vai ser obrigatório para se manter no mercado. Vem cá, investir em inovação e educação é uma forma de reverter o cenário brasileiro e aumentar a compreensão e a integração na era da indústria 4.0? É obrigatório. É obrigação que a gente possa investir em novas tecnologias e em educação. A gente precisa pensar diferente no Brasil. As organizações precisam pensar diferente, né? Tempos atrás eu tive numa palestra com alguns empresários e eles estavam conversando sobre se embarcavam nessa onda da indústria 4.0 agora, ou se esperariam ver o movimento mundial, né, de como é que ficaria. E, infelizmente, a decisão do grupo foi por esperar, aguardar o movimento de outros países para a gente depois pegar carona, né? Então, eu penso que o Brasil ele poderia aproveitar melhor a sua capacidade, né, investindo na tecnologia e automaticamente também investindo no desenvolvimento das pessoas, né, das organizações, para que elas possam aproveitar esses momentos, esses novos momentos tecnológicos, para poder produzir mais e melhor. Agora, eu também acho que a indústria 4.0, e eu adoro muito esse assunto, tem a ver com sustentabilidade e minimalismo, não? Tem com várias características, né? Por exemplo, a economia colaborativa, né? A gente não estar mais apegado a patrimônio. Então, esses são conceitos que começam a mudar, né? A gente pode ver que as maiores empresas hoje que são no topo da pirâmide da economia, elas não têm mais investimento em ativos imobiliários. Eles têm investimento em ativos intangíveis, que é o conhecimento, desenvolvimento, pesquisa, né? Então, são caminhos que, inevitavelmente, as empresas precisam seguir. E quando a gente fala em indústria 4.0, isso são mudanças que estão ocorrendo e não afetam apenas a indústria. Na verdade, a indústria 4.0 é um novo momento de economia, que isso vai afetar serviço, vai afetar comércio, né? Prova disso é, por exemplo, a indústria hoje, ela pode estar caminhando para uma venda direta para o mercado consumidor. Ou seja, não ter mais o atravessador do distribuidor, do lojista. Ou seja, eu posso entrar hoje num site e fazer uma compra de um produto direto com a indústria e não ter mais o atravessador. E eu conseguir com isso reduzir preço e ser mais competitivo. Então, lindo, maravilhoso. Eu acho que quem está escutando isso está tão louco que nem eu, que falo assim, gente do céu, mas o que vai acontecer com esse mundo? É uma disruptura total e eu não sei para onde que eu vou caminhar. Eu estou querendo abrir uma lojinha no shopping. Será que eu faço isso? Ainda vai ter shopping? Eu estava lendo que o ano passado, no fim, que os Estados Unidos é o país... Nós temos muito shopping no Brasil, eu adoro shopping. Eu gosto de ir em shopping. Para mim, shopping é entretenimento. Eu gosto de ver loja, eu gosto de movimento, eu gosto de shopping. E daí, eu estava vendo que nos Estados Unidos é um país que tem mais número de shoppings no mundo, eles que inventaram o shopping, e que eles estavam tendo, eles vão fechar alguns shoppings, porque no fim do ano passado, aliás, já vem vindo isso, mas no fim do ano passado, no Natal do ano passado, as pessoas iam no shopping, viam as coisas, mas compravam pela internet. E daí eles estão, gente, está se repensando a questão do shopping. Eu não estou falando aqui que vai acabar shopping, eu estou falando assim, que você escutando tudo que ele está falando, você começa a falar, gente, vai começar a se repensar muitas coisas. Exato. Né?
E aí, quando a gente fala em transformação digital, que é uma parte dessa quarta revolução industrial, né, muitas organizações ainda enxergam entrar no meio digital como ter um e-commerce, vender na internet, né? Só que não é só isso. Quando a gente fala em transformação digital, é a organização olhar para dentro do seu processo e transformar o processo como um todo, independente da interface que ela tem com o seu cliente. Vamos usar um exemplo. Companhia aérea. Hoje a gente vai lá, faz o check-in pelo aplicativo. Bacana, digital. Chega no balcão do check-in para despachar a mala, analógico. A gente precisa enfrentar fila, né? Não há uma diferenciação por quem fez check-in pelo aplicativo ou quem fez o check-in no balcão. Então nós temos ainda um acesso, sim, digital. Porém, a entrega do serviço é analógico. Não adianta a gente solicitar um alimento via aplicativo, né? E que eu faça o pedido muito rápido, em poucos segundos eu confirme o meu pedido, desconto do cartão, bacana, opções disponíveis que eu escolho muito rápido, e o motoboy levar talvez 2 horas para entregar o meu lanche, né? Então a transformação digital, ela exige não só a conexão com o cliente consumidor por meio digital, mas sim uma entrega diferente. E a entrega diferente cabe à organização, à empresa, compreender quais são as necessidades do seu cliente de fato. O negócio é mais sério, né? Porque hoje a gente não é uma coisa superficial, é uma coisa de um estudo, de pesquisa, de estar realmente vendo quem está na ponta. Eles vê todo o processo, né? Exato. Vê todo o processo e está respeitando muito mais quem está na ponta, né? Exato. E hoje nós temos acesso de poder medir isso, porque é essa inteligência que você tem que ter, né? Quer dizer, por exemplo, eu estou preocupada, porque eu vou ser vó. Eu tô falando assim, e meus netos não vão conhecer livraria, porque do jeito que vai, as livrarias aqui no Brasil vão fechar tudo, né? Porque... Então eu estava pensando, assim, o dono da livraria tinha que pensar, em vez de ele vender livro, ele podia vender espaço para as editoras. E eu comecei a fazer uma disrupção aqui, né? Enlouquecidamente, pensando como é que poderia ser a livraria do futuro. Quer dizer, hoje a gente tem que estar vendo a necessidade. Então eu comecei a conversar com alguns jovens. O que você acha que vai ser a livraria do futuro? Professora, eles vendem livro por partes, porque às vezes a gente nem compra, nem lê o livro inteiro, a gente lê um miolo do livro. E daí, quer dizer, você pesquisar e começar a perguntar quais são as necessidades das pessoas. Eu estou com meu amigo Tinem, que está no Japão. O Tinem está no Japão. E o Tinem está no Japão, numa cidade de 50 mil habitantes. E ele foi num restaurante no Japão, e no restaurante, quem era aquela pessoa que te recebe, né? Como é que chama aquela pessoa que recebe quando a gente chega Aquele receptivo, né? Que vai falar que mesa que tem para você. Era um robô. E é esse robô que recebe você para ver a mesa, manda você sentar, quantas pessoas são, o que você quer, e manda você esperar um pouquinho para ver a mesa, e ele vem aqui e fala para você. É um robô que faz isso. E dele estava falando que no Japão, essa empresa, ele falou o nome da empresa, eu me esqueci, essa empresa que vende robôs no Japão, ela já vendeu 25 mil robôs para o mundo inteiro. Nesses 25 mil robôs, 70 países compraram e nenhum, o Brasil não está nesses 70 países. Quer dizer, o Brasil não está investindo em robô ainda? Eu acho que vem aquela questão que a gente comentava antes da velocidade ou do apetite com o qual nós, empresários, vamos encarar essa revolução. Tem muito empresário ainda, Leila, que a gente conversa nas reuniões e eles dizem assim, não, isso aí não é pra gente, isso aí vai afetar somente a indústria automobilística, isso aí está afetando somente o táxi. Mas mesmo que para a minha empresa eu não tenha a necessidade de investir em um robô, especificamente, eu preciso repensar a forma que eu entrego as coisas, né? Porque o meu cliente, ele está utilizando serviços que estão sendo entregues por um robô, né? E ele está comparando as características dessa entrega. E aí vem a minha competição, não mais com o meu concorrente, mas com a tecnologia. Vem a minha competição com este robô. A gente já tem hospitais no Brasil, onde tem robô no bloco cirúrgico, que faz cirurgia perfeitamente, né? E o médico, ele assume um outro papel. Não é que ele não faz mais parte do cenário. Agora, enquanto em outros hospitais, ainda não existe o robô, e aí ele precisa estar trabalhando com o humano, né, com o médico, para conseguir fazer a cirurgia na mesma precisão
que o robô. Você que é um cara que anda o Brasil inteiro, que está sendo consultado pelo Brasil inteiro, nossa, quando eu vi você trabalhando lá, onde que nós, como é que chama? Nós nos encontramos lá em? Paraíba, Campina Grande. Campina Grande. E eu fiquei impressionado com o trabalho que você faz. Você acha que tem uma área do Brasil que está mais desenvolvida e a área do Brasil que tem mais resistência? Porque me parece que o agronegócio é uma coisa que está bem evoluída em termos de tecnologia, não? Parece que eles foram obrigados a andar muito rápido, né? Inclusive com robótica, com um monte de coisas. E eu queria saber que áreas que está mais desenvolvida, que você vê que está mais à frente, que até está à frente de outros países do mundo. Eu não sei se é o agronegócio, mas pelas minhas pesquisas, parece que o agronegócio está no Brasil, nós estamos à frente de muitos países do mundo. E que lugar, e que negócio que nós temos mais atrasados em relação ao resto do mundo? Acho que o agronegócio, sim, é um setor que está avançando demais, né? Até pela própria migração que a gente teve das pessoas para os grandes centros, né? E a gente vê que para o futuro a área agrícola ela tem um grande potencial de crescimento, só que ela não pode mais contar com aquelas pessoas que hoje estão com os métodos que utilizam, né? Então eu penso que o setor agrícola foi um dos que já acordou, né? E já evoluiu para equipamentos mais robotizados, né? Tanto é que na última feira que teve lá no Rio Grande do Sul, a gente viu que já existe tratores que o agricultor ele comanda via controle remoto. Ele não precisa nem entrar na cabine. Ou seja, até então entrava na cabine, tinha lá o GPS e tal. Agora ele pode ficar sentado e comandar o trator via controle remoto. Então acho que é um setor que avançou bastante. Nós temos um movimento intermediário que é a área da saúde. A área da saúde está acordando, está buscando. Por quê? Porque nós temos longevidade, né? Maior longevidade. Nós temos novos comportamentos de saúde, novos consumidores oncológicos, por exemplo, né? Então, a área da saúde é uma que está vendo, neste meio da inovação, uma alternativa para reduzir custo. Nós temos outro setor, que é o setor automotivo, né? Que ele está, na minha opinião, sendo um setor que ele está numa zona de alerta. Ou ele avança rapidamente, ou ele vai ser retirado do mercado por essas novas plataformas digitais. Porque, por exemplo, eu estava na Europa agora em maio, e na Europa já tem os carros elétricos, já tem lugares assim, para você carregar o seu carro no meio da rua, enfim, tem vários sistemas. Quer dizer, o Brasil ainda... Bom, os carros lá são muito mais evoluídos que o nosso, né? Exato. Então, quer dizer, mas por que isso não chega no Brasil? Existe o quê? E quando a gente tem aqui na indústria brasileira uma evolução apenas dos carros, né? E não uma revolução. A revolução é a gente pensar num novo método, numa nova forma do carro andar. Ou seja, não é mais com o nosso método mecânico, é com o método digital, né? E aí que estão vindo grandes players aí tomando conta desse mercado. Nossa, agora eu vi o carro Quantum, quer dizer, o carro é energia Quantum. Eu falei assim, pelo amor de Deus, gente, esse negócio está demais. Exato. É muito rápido tudo, não é? E como a gente vê que essas tecnologias, elas explodem de maneira muito rápida. Por exemplo, o LED. O LED é uma tecnologia muito antiga. Só que recentemente que a gente está utilizando e implementando nos carros, na iluminação interna, por exemplo, de uma casa, muito mais econômica, muito mais sustentável, né? E na minha opinião, o setor que ainda precisa avançar demais, e isso é um ponto crítico para nós no Brasil, é o setor da educação. Eu penso que isso é base para suportar ou alavancar todo o preparo das organizações do Brasil para essa nova revolução, para essa nova economia. Se a gente não conseguir avançar com os métodos inovadores, na própria sala de aula, laboratórios, transformar a nossa educação e não somente evoluir e melhorar ela, a gente vai ficar a muitos passos de outros países que já estão à frente com essas inovações. Então, acho que, na minha opinião, a área da educação é uma área que precisa avançar demais. Fazer essa disrupção, né? Mudar é uma coisa incrível, né? Gente, eu estou aqui impressionada, temos 5 minutos, né? Eu estou aqui impressionada porque dá vontade de ficar falando assim horas com eles, fico encantado de ver o que está acontecendo. Mas eu vou fazer a pergunta que não quer calar, que eu sei que está batendo no seu coração. E nesses 5 minutos ele vai ter que se virar nos 5 aqui e contar pra gente. Qual que é a questão que deve estar batendo no seu coração? É assim, gente, com tanta tecnologia, com tanta coisa acontecendo, eu vou ficar desempregado, eu vou ficar sem espaço.
que vai acontecer? Eu tive na Estônia, que é o país mais digital do mundo. A Estônia é um país de 1.200.000 habitantes, onde lá a educação é digital, a saúde é digital, o Estado é digital. E lógico, quando tudo digitaliza, muita gente fica sem trabalho. E a Estônia investiu no quê? Investiu no empreendedorismo. Lá não se fala em desemprego, porque se fala em empreendedorismo. Então essa palavra emprego, desemprego não existe. E daí é o país que tem mais startup no mundo. Então assim, está havendo uma mudança muito grande. Eu mesmo na minha empresa, uma pessoa saiu da minha empresa e ela foi substituída por 2 aplicativos. Eu nem imaginava que eu podia substituir a função dela por 2 aplicativos. E mais interessante é porque toda a equipe agora tem que alimentar os aplicativos. Então a equipe fica até muito mais próxima, muito mais consciente. No fim o processo até é melhor, né? Porque as pessoas que ficam muito mais inteiras dentro e trabalhando com aquela tecnologia. Uma coisa muito interessante. E que de repente aquela pessoa fazia uma coisa tão mesmice, tão boba, que era uma coisa muito pouco criativa. Então hoje as pessoas que ficam têm que ser muito mais criativas, muito mais rápidas, muito mais abertas e dançar miudinho, dançar e se reinventar o tempo inteiro, não é verdade? Bom, você não consegui responder tudo, nós temos um outro programa que nós vamos falar das pessoas especificamente, mas eu acho que isso é uma questão de que pessoas vão ficar desempregadas. Como é que você vê isso? Penso que essa questão pode ser um dos fatores que coloca um ritmo menos acelerado para o Brasil avançar nessas tecnologias. E enquanto a gente cria restrições ao avanço, a gente deveria se preparar com as pessoas, de uma maneira geral, nas nossas empresas, nossas escolas, na comunidade, para atuarem em processos diferentes. Eu citava há pouco a companhia aérea. Então, se ela transformar o processo de check-in e fazer uma transformação digital, talvez não haverá mais as pessoas que vão receber a mala, colocar a etiqueta e despachar na esteira. E essas pessoas farão o quê? E a gente precisa ter condições, aí que vem a questão da educação, de colocar essas pessoas em atividades de maior valor agregado. Né? Porque essas atividades que são manuais, ditas como manuais, e assim a gente está vendo a área da construção civil, por exemplo, né? As profissões manuais, elas serão facilmente substituídas pelo robô. Agora, cabe a nós, gestores, líderes, dar sentido e um novo valor agregado à entrega ou ao serviço do meu colaborador. Né? Não vê-lo mais como simplesmente desenvolver uma atividade manual. Agora, isso, Eduardo, também é um estudo que está sendo feito no mundo inteiro, porque o mundo inteiro está passando por esse processo, onde as pessoas vão ser substituídas e que as pessoas vão ter que fazer outros tipos de trabalhos mais criativos, mais inovadores. Enfim, mas são países que têm mais condição para a educação e para tudo mais, né? Mas está todo mundo se preocupando com isso. E na Finlândia, houve um trabalho durante 1 ano, eles pagaram algumas pessoas, pegaram pessoas aleatórias, eu não lembro o número de pessoas, mas que elas recebiam um salário, um dinheiro por mês, como se fosse um salário universal, né? Que não é uma Bolsa Família. É como assim, se o dia que não tiver emprego para as pessoas, quem trabalha e recebe essa ajuda, e quem não trabalha recebe essa ajuda, que seria um dinheiro como se todo mundo, eu estou vivo, eu estou na Finlândia, eu tenho o direito de receber esse salário universal. E se fez essa experiência para ver que tipo de reação que a pessoa teria de ela receber um dinheiro e não trabalhar, não desenvolver uma coisa criativa. Quer dizer, o ser humano, ele quer fazer parte da sociedade. E daí, assim, está se fazendo... Então, eu queria que você deve saber mais disso. Queria saber isso, porque isso é uma preocupação de todos os lugares. O que vai acontecer com as pessoas, né? E uma preocupação maior para a gente finalizar esse bloco, uma preocupação maior também está do outro lado. Quando a gente olha para essas tecnologias... E olha para a mão de obra disponível, e eu não falo mais em mão de obra, eu digo mente de obra, né? Não precisamos mais ser mão de obra, precisa ser mente de obra. Que ótimo. Né? E a gente olha assim, a disponibilidade de pessoas desenvolvidas para absorver essas novas tecnologias. Vamos lá, há pouco a gente falou do setor agrícola. Aquele agricultor, ele precisou aprender a operar uma máquina digital. Então, essa também é uma outra dificuldade das empresas ao implementar essas novas tecnologias, é olhar para o seu quadro de colaboradores, para o mercado de trabalho e poder contar com as competências que essa nova tecnologia exige. E que a gente não acha a gente preparada para isso. E que também, exatamente.
Né? É um ponto de preocupação. Bom, gente, nós vamos ter mais um programa com o Eduardo, porque esse negócio não vai ficar assim, ele não respondeu o que eu perguntei. Ele vai responder no próximo programa. E vamos ver o que vai acontecer com esse mundo, quais são as ideias que ele tem, o que ele tem estudado, o que ele tem visto, que é para a solução desse caminho que nós estamos fazendo agora. Porque nós vamos ficar parados assim no ar. Nós estamos vendo uma revolução. Para mim, isso é uma grande revolução. A indústria 4.0 é uma revolução. A gente não sabe direito o que vai acontecer, né? Estamos indo ao caminho. Então, me aguarde, porque esse programa não acabou. Continua na semana que vem. Eduardo, você fica aqui, que nós vamos continuar semana que vem. Tchau, gente. Você acabou de ouvir na Mundial. Oi, Eduardo, mas